Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Aline. Eu espero que esse vídeo, essa reflexão te encontre num bom momento, te encontre de alma aberta para poder receber. A gente vai falar um pouquinho sobre estar fora do lugar, a dor que isso causa, como retornar para o próprio lugar e aí a partir daí a gente tem uma ideia melhor de autoestima e autoconhecimento, tá? Então, primeiro vamos entender o que é lugar. Na teoria do Bert Hellinger, pai das constelações familiares, ele que desenvolve essa terapia. O que a gente tem? Cada membro da família tem um lugar, né? Tem o seu papel, o seu lugar hierárquico, certo? O que isso quer dizer? Filho é filho, pai é pai, esposo é esposo, esposa é esposa, e assim vai indo. Os avós são os avós, cada um tem o seu lugar, cada um cumpre o seu papel, cada um tem as suas responsabilidades, as suas obrigações, e por aí vai. Hoje eu quero falar com os filhos, que mais tarde se tornarão pais, mas por enquanto vamos olhar só para esses filhos. Principalmente para esses filhos que hoje estão sentindo que a vida não tá indo bem, não tá fluindo, as coisas não estão acontecendo como ele gostaria, né, como ela gostaria. Existe um peso, existe uma culpa, existe uma sobrecarga. O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Por que as coisas não dão certo para mim? E muitas vezes a gente vai buscar um olhar que ajuda muito, que é um olhar holístico, espiritualista, que vai fazer as energias se movimentarem, mas no íntimo nada modificou. Então eu vou trazer esse olhar para a gente poder ter uma nova perspectiva da realidade. Tá? Então, tendo entendido o que é lugar, lugar é o lugar que cada um ocupa na família. Mãe, pai, os filhos, os irmãos, né? Toda essa relação, cada um tem o seu papel. Quando que a coisa desequilibra? Quando eu me sinto maior do que os que são grandes. Quem é grande? Pai, mãe, os avós, os que vieram primeiro. Eles são maiores do que eu. Eu sou maior do que os que vêm depois. E assim vai se sucedendo. Não quero que você tenha uma ideia de tirania. Não é isso. Hierarquia é o simples respeito por aqueles que vieram antes e entender que o que é deles, os problemas deles são deles e a gente vai seguindo com os nossos. Então, aonde que existe um desequilíbrio que pode ir desencadeando outros problemas? Isso vai acontecendo quando? Quando a gente é muito pequenininho. Eu vou te dar um exemplo e tenta visualizar isso comigo, mesmo que não seja o teu caso, é só para você entender. Então, você nasce numa casa onde já tem muita coisa acontecendo, né? Os pais decidiram ali, de forma consciente ou não, formar uma família, terem filhos. E o que está acontecendo? Muitas vezes essa mãe está ocupada com o pai, que pode ter algum problema de alcoolismo, de vício, ou essa mãe está preocupada em cuidar de algum avô, de alguma avó, ou essa mãe está preocupada com o próprio trabalho, com o próprio gerenciamento dessa família, de dinheiro, de nutrição, de manutenção. E aí o filho olha e fala, meu Deus, minha mãe tá muito sobrecarregada, essa mulher não vai dar conta. Eu vou pegar um pouquinho dos problemas dela para mim, para eu solucionar a vida dela. E aí abre-se essa portinha muito problemática, né? Que é quando o filho, que é pequeno, acha que vai dar conta dos problemas de uma pessoa que é muito maior do que ele. Então, o que é... Vamos lá, num outro cenário agora. A perspectiva mais ou menos parecida, mas muda a postura desse filho. Esse filho vê essa demanda da mãe, ou essa demanda do pai, ou essa demanda do cuidador, olha e fala assim, meu, você tá fazendo tudo errado. Não é assim que faz. Para dar certo, você tem que tomar um caminho A ou B, e se acha no direito de apontar para o próprio pai, para o próprio cuidador, qual caminho ele tem que tomar para solucionar os próprios problemas dos quais ele mesmo já sabe que tem,
dos quais ele mesmo escolheu lidar da forma que está lidando, né? A questão aqui é a gente conseguir compreender o que é nosso e o que não é. E muitas vezes esse processo é muito doloroso. Pode ser que, se você chegou até aqui e você escutou tudo isso, você pode estar falando, mas isso daí é ajudar. Eu não tô confrontando nada de positivo, assim, muito pelo contrário, eu tô ajudando, eu sou prestativa, eu quero o melhor. Só que quando você faz isso, você sai do seu próprio lugar e você pega pra si um peso, uma bagagem, uma mala que não é sua. Primeiro ponto, né? Você olha os seus pais de cima. E isso é, no mínimo, impossível, né? Você olhar de cima para dois seres que te viabilizaram um mundo, que através deles você nasceu. Percebe como esse olhar vai modificando? Eu tô dizendo pro meu pai e pra minha mãe como eles devem resolver os próprios problemas, o próprio casamento, as próprias dívidas, querendo impor uma vontade minha, sendo que eu só estou aqui porque eles decidiram, porque eles deram conta, porque eles tinham todas as capacidades para fazer isso acontecer, e agora eu me acho no direito de dizê-los como agir, ou de tomar os problemas dos meus pais para mim, para que eu resolva. Eu não tenho condição de resolver isso por alguém que veio antes. Perceber isso muitas vezes leva um tempo. Você realmente entender e falar, nossa, então eu não fiz isso simplesmente porque eu sentia que era o certo. Eu fiz isso porque eu achei que eu poderia salvá-los. Eu achei que eu poderia aliviá-los. E como é que o filho se sente na própria vida, né? O filho sente que os relacionamentos não dão certo. O filho se sente sobrecarregado. O filho tem um burnout. O filho não consegue lidar mais com os próprios problemas porque é tanta coisa que não é dele, que ele assumiu para resolver, que ele não dá conta dos próprios mais, né? Os próprios problemas ficam em abertos. Esse filho começa a perceber que a vida financeira não caminha, que ele não tem mais autonomia sobre as próprias escolhas, porque o olhar dele tá para trás, tá para os pais, não como uma forma de gratidão, mas como uma forma de dívida. E isso é muito duro para ambos, porque nem os filhos ficam em paz, nem os pais ficam em paz vendo os filhos abdicando da existência, abdicando das oportunidades para dar conta deles, né? Eu tô falando isso de uma forma geral, raras exceções de pais narcisistas e tudo mais, mas eu tô falando pra média geral, né? E é muito mais comum do que a gente imagina, é muito mais comum o filho julgar o pai, o filho julgar a mãe, porque ele tinha que ter feito assim, porque ele tinha que ter feito assado, porque fizeram errado, porque faltaram, porque eu teria feito melhor no lugar dele. Será? Será que teria? Será que você saberia? Será que você daria conta de lidar com a bagagem que você tem com os problemas que eles tiveram? Então, assim, o convite aqui é para refletir com humildade, com tranquilidade, com suavidade e tentar ver, poxa, será que eu tô nesse lugar errado? Será que eu consigo ser só filho, só filha? E olhar pro meu pai, pra minha mãe e falar, vocês fizeram o que deu. Muito obrigada. Será que a gente tem essa humildade de verdade, profunda, de olhar para trás e reverenciar a história? E aí olhar pra gente, porque se o olhar tá pra eles, a gente não tá olhando pra cá. Se você tá olhando os seus pais, o seu olho não tá voltado pra você. Você não tá olhando pra dentro. Quem é você? O que você tá gerando pra sua própria vida? Consegue perceber
como é que você nessa posição vai ter uma autoestima, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento genuíno? A gente escuta muito essa palavra hoje, né? Autoestima, amor próprio, tem que se amar, tem que se conhecer, mas por onde? Por onde que se começa? Se não pelo berço? Por onde eu vim? Qual que é a história? Né? Como é que eu me comportei nesses últimos anos? Para onde eu tô olhando? Então, entender tudo isso, eu entendo que é um convite duro, no mínimo duro. Se não bateu com essa força, talvez você não tenha entendido de verdade o propósito dessa conversa. Porque o intuito é que doa um pouco, sim. Para que você fala, putz, realmente, esse tempo todo eu não estive no lugar que eu tinha que estar, eu não me comportei como eu deveria me comportar, eu negligenciei a minha própria vida por achar que eu era melhor do que os meus pais. E eu não estou te criticando, de forma alguma, eu estou te convidando a refletir sobre isso, sobre o lugar que você ocupa, sobre como você cuida da sua vida, sobre a sua própria demanda real, sobre a demanda dos seus pais e tudo que você fez por eles achando que não era exatamente por eles, tudo que você fez para tentar salvá-los, tudo que você fez se achando maior do que eles. Então esse é o convite de verdade, é reflexão, é entendimento. E assim, só mais um adendo sobre esse olhar para trás, olhar para frente, olhar para si. Uma pessoa, quando está olhando muito para os pais e ela tem um filho, ela tem uma filha, esse olhar vai estar para o próprio filho? Será que essa pessoa vai dar conta da própria maternidade, da própria paternidade, com saúde? Ou ela vai fazer com que esse filho, essa filha também olhe para ele falando, nossa, minha mãe está muito ocupada com os meus pais, deixa eu dar conta dos problemas dela. Esse meu pai está muito ocupado com a família dele de origem, deixa eu dar conta dos problemas dele. Será que a gente não está criando gerações e gerações com os mesmos problemas, com as mesmas negligências? A solução não é simples, não é fácil, não é mágica. A solução é percepção, autorresponsabilidade, aceitação e mudança. Nada, nenhum processo de autoconhecimento, nenhum processo de desenvolvimento de amor próprio é fácil, é rápido, é num passe de mágica. São processos longos, profundos, intensos, de choro, de liberação, de perdão, de raivas, enfim, de muitos sentimentos. Então é importante entender esse ponto e falar, bom, eu acho que eu quero caminhar nessa direção. Vou olhar para isso com amor, eu vou olhar para isso com carinho. Um outro ponto de auxílio é, sem dúvida, as constelações, porque a constelação vai fazer você enxergar a dinâmica. A constelação não vai sarar a dinâmica. A constelação não vai tirar de você a dor e a responsabilidade. Mas a constelação, ela vai te fazer ver algo que você não está conseguindo enxergar, algo que você não está querendo enxergar. Porque o ser humano, ele tem naturalmente essa dificuldade de enxergar o que dói, o que machuca, o que está causando de fato o problema. E a constelação, quando a gente coloca ali os bonecos para se movimentarem, né, para interagirem, fica nítido, fica claro o olhar do filho para os pais, a necessidade de, neste caso que a gente está tratando, de dar conta dos problemas dos pais e o quanto isso pesa na vida de um filho, o quanto dói para um filho olhar para os pais dentro da constelação e falar, tá pesado demais, eu não tô dando conta. É tão profunda essa entrega de volta para os pais do que é deles, que nesse momento normalmente vem muito choro, vem muitas emoções nascem dessa fala, né? Querido papai, querida mamãe,
eu não estou dando conta, estou te entregando de volta o que é seu. Isso normalmente abala muito, mexe muito com as pessoas, né? Então, o que eu queria trazer hoje de reflexão é isso. Ficou um vídeo um pouco mais extenso do que eu gostaria, são 15 minutos já. Mas eu acredito que eu trouxe um pouco do pensamento que eu queria para esse tema, para essa questão. Eu não sei ser sucinta, não sei ser resumida, mas é isso. Agradeço se você assistiu até aqui. Espero que pelo menos um pouco tenha doído, sim, porque é essa dor emocional que vai abrir novas portas. Fazer com que você saia desse lugar escurinho que aparentemente é confortável, mas te causa muito problema. E comece a iluminar a tua vida, o teu comportamento, os teus pensamentos e assim a gente vai caminhando, né? Era de luz é uma era de luz interna, pra gente iluminar de dentro pra fora, tá certo? Então, é isso. Espero que tenha chegado aí em um bom momento. Gratidão, a gente se fala em breve. Um grande beijo.